Estamos aqui na casa do grande amigo Gil Gondron, aqui em Chicago. Aqui eu não via há muito tempo. E vamos estabelecer uma pequena conversa sobre o desporto que tanto amamos, que é o basquetebol. Aqui está o Gil, que vai tecer algunas palabras para con todos vocês. Gracias, buenos días aquí en Chicago. Es agradable tener a Paulo después de algunos años de no poder conversar. Ha sido una maravillosa sorpresa y vamos a hablar de básquetbol. Tudo bem. Tem um assunto que está chamando a atenção do basquetebol no Brasil, talvez até aqui nos Estados Unidos, que é a questão defensiva, defesas. Hoje vivemos um basquetebol de arremessos largos, de 3 pontos, jogamos menos dentro da zona restritiva, e isto tem modificado muitas percepções a respeito do grande jogo. Então, trago ao Gil um pequeno desafio, né, sobre um último sul-americano sub-15, em que a seleção brasileira venceu a Argentina na final, e que suscitou alguns comentários que está muito dentro dessa proposta que nós estamos fazendo hoje de discutir defesa. Em síntese, o Brasil ganhou o campeonato sul-americano utilizando uma defesa por zona que, dentro da concepção argentina, que é uma grande escola de basquete, né, não a utiliza até a idade de 15 anos. Exatamente como uma tentativa de melhorar a performance de seus jogadores no aspecto defensivo. Vocês vão ver no artigo que eu veiculo uma entrevista do técnico argentino, que é muito conceituado em seu país, e do técnico brasileiro, apresentando suas opiniões a respeito da utilização ou não da defesa individual, defesa por zona, desculpem, até essa idade. Então, eu queria pedir agora, para começar a opinião do Gil, o que ele conota como importante nesse aspecto. Devem ser ensinada a marcação por zona antes dos 15 anos? Aqui nos Estados Unidos, muitas das escolas americanas não a utilizam até exatamente essa idade, para desenvolver ao máximo o posicionamento do jovem perante o aspecto defensivo. Inclusive eu mesmo, durante muitos anos que eu trabalhei na quadra, eu sempre dizia que só marca bem zona quem marca bem individual. Não adianta você pegar um grupo de jovens, colocá-los em posição de zona e sem que ele tenha os fundamentos individuais. Então eu queria pedir o ponto de vista de um homem que vive nos Estados Unidos há muitos anos e que participa do momento do basquetebol aqui nesse país, como em seu país de origem, que era o Salvador, e tem colaborado muito nas páginas e nos comentários do Basquete Brasil, que é o blog que eu administro, e com muito sucesso. Então eu queria que o Gil discorresse sobre esse tema. Ele vai falar em espanhol, não só para o pessoal do Brasil, como o pessoal da América Latina. O que você acha, Gil? ¿Qué tal? ¿Cómo no? Una cosa importante, mi enorme cariño a Brasil. Tuve la oportunidad de hacer un estadio en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Fundão. Y por el otro lado, Argentina, de quien fui miembro de la Asociación de Entrenadores de Básquetbol de Argentina
durante mi estadía en El Salvador en los años 70. Fui el socio 320, así que fuimos de los primeros. Así es que vamos a hablar de básquetbol. Yo lo que creo básicamente es que el básquetbol es universal. Así como cuando usted construye una casa, es universal que tenga bases. De lo contrario, el menor viento lo va a derrumbar. Yo soy partícipe y un firme creedor en la defensa individual todo el tiempo. Lo que vamos a variar es la longitud de la cancha. Yo lo utilicé como defensa primaria y si volviera a entrenar lo volvería a hacer en un cuarto de ella. La razón por la que mis equipos jugaron en colegiales, en ligas, en categorías colegiales de menos de 16 años, ganamos muchos campeonatos nacionales, es porque la defensa individual agresiva, asfixiando a quien tiene la pelota, será mucho más exitosa entre más débil es el equipo rival. Por ejemplo, el juego de piernas importante en el tiempo completo en que usted como jugador va a estar en la cancha, lo va a necesitar todo el tiempo. La pelota la va a tener menos tiempo, posiblemente si juega los 40 minutos lo tenga tal vez 3 minutos. De tal manera que mi defensa, como yo la concibo, es cadera baja, piernas flexionadas, atacando la pelota, asfixiando a quien tiene la pelota, y le vamos a marcar siempre el lado fuerte, que sería la mayoría de las veces el lado derecho. La gran ventaja de marcar defensa, y en mi experiencia, defensa individual como base, vamos a decir, en el caso completo, posiblemente en su país, las cosas sean igual, era en colegiales nacionales en El Salvador teníamos 2 categorías, abajo de 16 años y arriba de 16 años. Yo entrenaba un colegio bautista de Santa Ana y abajo de los 16, mi única defensa fue defensa individual. La única defensa, no teníamos otra. Todo el mundo sabía que íbamos a jugar defensa individual sin cambiar. Eso me permitió que mis jugadoras desarrollaran un juego de piernas extraordinario que lleva a la par el desarrollo de la velocidad, de la rapidez y del constante cambio de velocidad de dirección que es característico del básquetbol. Es decir, la defensa individual no solamente ayudaba al juego de piernas, sino que también nos ayudaba en lo que se refiere a la condición física específica del básquetbol. En la siguiente categoría, que en El Salvador le llamábamos la primera categoría colegial, siempre mi base fue la defensa primaria, la defensa individual, pero como defensa secundaria utilicé un matchup, pero impersonal. ¿Cómo un matchup impersonal? Un matchup puede ser en zona, puede ser impersonal, puede ser mixto. Y eso me ayudó enormemente a que los rivales, escondía el matchup con la formación geográfica del rival. Pero teniendo una característica importante, nuestro juego de piernas nos ayudó enormemente al éxito que logramos. Así es que si tengo que decirle algo, marque defensa individual. Y para terminar mi segmento, le sugeriría una práctica que yo utilicé mucho, que es baje la cadera, separe las piernas, ponga las manos detrás de su espalda y enfréntese en el 1 contra 1, al principio a media velocidad y luego ya asegurado. Se va a dar cuenta que su jugador, si solamente ha jugado defensa de zona, no tiene ni balance, no tiene equilibrio, no tiene velocidad, no tiene rapidez, no puede cambiar rápido de velocidad. Inténtenlo y se unirá a nosotros en que entre más jóvenes estén, únicamente juegue defensa individual. Isto é algo que deve ser muito discutido, porque se trata de formação de base.
Inclusive, eu colocaria algo a mais do valor e se ensinar a defesa individual somente depois dos 16 anos. Porque antes, um dos benefícios maiores desse tipo de enfoque, de atitude, é melhorar seus atacantes. Porque se você utiliza, de forma geral, em toda a categoria, num campeonato, num torneio, todos marcando individual, os maiores beneficiários serão os atacantes, que terão que se desenvolver mais para superar aquele tipo de defesa. A defesa por zona, a palavra mesmo explica, são zonas de convergência ofensiva em que as habilidades ofensivas se apagam um pouco em função do arremesso longo e de um 2 contra 1, e que tira da oportunidade formativa. Acredito que as divisões de 13, 14, 15 até 16 anos têm como função primordial formar bons jogadores que defendam muito bem e que ataquem muito bem. Fator este que a zona, a marcação por zona, tem equipes que só marcam zona, nessas divisões inferiores, retira essa oportunidade, não só dos atacantes adversários, como dos seus próprios atacantes. Se queremos melhorar o nível do basquetebol de forma geral, todos têm que colaborar sobre esse aspecto. Então, temos que preparar jogadores muito bem formados defensivamente e ofensivamente. Se não marcarmos só zona, como várias equipes no meu país, no Brasil, tem equipes que só marcam zona e até zona quadra inteira, está tirando dos seus jogadores a possibilidade de desenvolver a habilidade defensiva nos membros inferiores, que é como se marca. Não se marca com os braços, marcamos com as pernas e com a cabeça. Isso retira a oportunidade do jogador evoluir, inclusive ofensivamente. Depois dos 16 anos, em que o jogador já tem esse embasamento bem estabelecido, como o Gil mesmo mencionou, ele terá mais argumentações, terá mais atitudes físicas em prol da sua evolução técnica. Esse é o meu ponto de vista. Então, vocês vão ver depois, no final dessa apresentação, as gravações feitas com a opinião do técnico da Argentina, que segue uma norma nacional, em que todas as equipes marcam somente individual, e depois a do técnico brasileiro, que se utilizou de zona para ganhar agora. Foi um título realmente muito importante. Mas eu me pergunto, vai acontecer lá adiante, nas sub-18, sub-19 e primeira divisão, com jogadores que chegam até lá confiando, entre aspas, na sua habilidade defensiva em zona, quando ele não tem habilidade defensiva individual formulada e estabelecida? Recentemente o Brasil perdeu uma Copa América dentro do Brasil, contra uma equipe argentina, as principais equipes, os melhores jogadores, na defesa. Os argentinos fizeram as duas últimas cestas de bandeja, layup, que é a característica maior de falha defensiva. Então, que ele adianta ganhar torneios e campeonatos inferiores, melhorando currículos, se lá na frente nós teremos jogadores falhos defensivamente. Então, se não olharmos a formação básica como um preâmbulo do que vamos atingir lá adiante, a defesa individual tem fundamental importância na formação desses jogadores. Você concorda com isso, Gil? Definitivamente, déjeme subrayarle de que una de las razones, o la razón principal por la que me incliné por la defensa individual
estamos hablando del año 73, me dije, la única manera que tengo para poder ser competitivo contra un equipo rival no es esperarlo a que él ataque, sino que nosotros los vamos a atacar. Entonces, construimos nuestra defensa de ataque. No era la tradicional defensa individual o defensa de zona o de matchup o defensa mixta, en donde baila al ritmo de la pelota y los tipos pasan la pelota y usted ve que toda la defensa baila y la pelota circula libremente alrededor de la periferia. Decidí que teníamos que interrumpir el flujo del ataque. Decidí que teníamos que hacerlo jugar de una manera con la que no está acostumbrado a hacerlo. Y observé previamente que la mayoría de los atacantes son dribladores con el lado fuerte. En el lado, si es derecho, usted su mano fuerte va a ser la derecha. Si es zurdo o izquierdo, pues la mano izquierda. Entonces decidimos que vamos a atacar la mano fuerte de quien trae la pelota. Y entonces en nuestra defensa, que fue construida alrededor del área pintada, solo mandaba un solo jugador a tomarlo entre de aquella época, la línea de las canchas de voleibol y la línea de la mitad de la cancha, para marcarlo al lado izquierdo. Lo que observé fue que el jugador empezaba a driblar con la mano izquierda y tal vez daba 2 o 3 rebotes y empezaba a bajar los ojos hacia la pelota. Y esa es una gran ventaja, porque desde el momento que el pasador baja los ojos al suelo, ha dejado de tener una percepción, una visualización de dónde están los jugadores rivales. Entonces, si nosotros marcábamos de ese lado, le marcábamos línea de pase en el lado izquierdo, de tal manera que la persona con la pelota, la única opción que tenía en la fracción de segundo que levantaba la vista era que la línea de pase estaba marcada, y muchas veces nos echábamos atrás para robar la pelota. Pero esa situación que lo practicamos desde el primer entreno, se los planteaba en una ingeniería de regreso a mis jugadores y les decía, ¿qué tal si nos topamos con un equipo que hace defensivamente lo mismo que nosotros hacemos? Entonces me servía como un estímulo, como una motivación para decirnos que mis jugadores o jugadoras se dieran cuenta la importancia de ser ambidiestros. Ambidiestros. De tal manera que tomé la defensa de presión personal, individual, sin cambios, no solamente como una estrategia técnica, sino que como una herramienta metodológica para que nuestros jugadores pudieran hacer 3 cosas. Mantener la vista periférica porque controlan la pelota, ambidiestro. 2, menearse constantemente. Usted llega a un lugar, normalmente entre 2 defensores, se detiene por 2 segundos, ve qué es lo que está sucediendo, lee la situación y busca el espacio vacío. La tercera cuestión es de que nosotros siempre jugamos, cuando atacábamos, y estoy diciendo la herramienta metodológica, nosotros siempre jugamos pegado al defensor. Les decía la broma a mis jugadores, ¿verdad? Llegaba y les decía, ¿usted me va a defender a mí? Sí, lo voy a defender. No se preocupe, no lo voy a hacer cansar, voy a estar pegadito a usted. La razón es bien simple, entre más cerca usted está de su defensor, más fácil va a ser desmarcarse. Claro. De tal manera que sí, estratégicamente, tácticamente, ¿verdad? Con las bases técnicas, defensa individual, sin cambio, pero al mismo tiempo me sirvió como una magnífica herramienta metodológica para mejorar nuestras destrezas, porque aunque todavía no lo hemos platicado, se los dejo en adelante, yo fui un coach y sigo siendo un coach que le da un gran valor a tener la pelota. Nosotros no vamos a hacer un gran esfuerzo defensivo para que una persona la drible y la tire tomando un mal tiro, y nosotros de repente de nuevo estamos en la defensa. Sí, claro. Nosotros queremos defender y vamos a defender duramente,
para tener la pelota. Pero ahora que tenemos la pelota, nos hacemos la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a pasar, vamos a cortar, nos vamos a estar en constante movimiento hasta que logramos tomar un buen tiro. Entonces, para lograr un buen tiro, usted tiene que tener una buena defensa. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetirlo, mi herramienta metodológica para hacer de usted, frente a una defensa agresiva, un excelente atacante. Presto! Então, temos aqui um ponto de vista abalizado de quem trabalhou a base por muitos anos. Minha experiência também trabalhando na base por muitos anos. E mais ou menos convergimos no mesmo princípio de que a utilização maciça, forte da defesa individual antes dos 15 anos de cada geração, sejam moças ou rapazes, os habilitam a desenvolver técnicas defensivas que seriam impossíveis com a utilização maciça da marcação por zona. Claro que a marcação por zona, nessas divisões inferiores, com um ou dois jogadores muito grandes, habilitam os técnicos a terem grandes títulos, grandes conquistas. Como eu chamo, que eu sempre digo, aumento substancial curricular, que os promovem a divisões superiores, com bons ganhos, mas fica a pergunta no ar. O técnico evolui e os jogadores ficam? Acho que deveria ser exatamente o contrário. Nós temos que trabalhar para que os jogadores evoluam cada vez mais, que ganhem habilidades físicas, técnicas e emocionais para enfrentar adversários tão ou mais fortes do que eles. E isso não está acontecendo no Brasil. E por um motivo muito simples. Nós permitimos que até em categorias infantis, pré-mirins, marquemos zona. A Argentina não faz. Por isso, ele apresenta jogadores adultos muito mais bem preparados defensivamente que os brasileiros. E por isso, eles ganham os títulos que contam e não os títulos que enriquecem currículos. Essa é a grande diferença. Na Europa, acontece mais ou menos o mesmo. Nos Estados Unidos, então, nem se fala. Então, a partir de hoje, estamos inaugurando na página do Blog Brasil, do Basquete Brasil, do blog, do meu humilde blog, esta série de encontros. Teremos outros com o Gil, com outros assuntos. Eu queria estabelecer esse assunto inicial porque ele foi polemizado no Brasil. Duas entrevistas que vocês vão ver agora, que na continuidade da leitura do blog, vocês vão ter acesso às entrevistas dos técnicos brasileiros e argentinos, e a curiosidade muito grande do entrevistador por algo em que ele dizia: nunca vimos num campeonato desse equipes perderem de 40 a 50 pontos seguidamente. Claro, utilizando uma defesa que eles não conheciam porque praticavam o jogo com outro tipo de defesa. Bom, fica aí a exposição do Gil, a minha exposição, os comentários, as entrevistas que vocês vão ler adiante, e o blog está aberto aos comentários identificados. Não esqueçam, o Basquete Brasil, nesses 18 anos, jamais publicou um comentário anônimo. Jamais. Comentários esses que fizeram a riqueza de muitos blogs. Anônimo 1, Anônimo 2. Aqui, dê sua opinião a favor, contra ou muito pelo contrário, mas assinem embaixo e se responsabilizem pelo que falam. Muito obrigado. Agradeço ao Gil. Agradeço a hospitalidade dele aqui em Chicago, que foi maravilhosa. Foi uma experiência que eu ansiava já há muitos anos, que ele teve no Brasil, lá em casa, 2 vezes, e eu estava devendo essa visita.
e agora estou comemorando esse encontro. E que é o primeiro de muitos, com certeza. Gil, queres falar algo? Cómo no. Quería subrayar algo interesante que a mí en lo particular me marcó enormemente. Hace muchísimos años cayó en mis manos un libro de Jan Boone. El libro se llamaba, no sé si todavía existe, Biomecánica de los Deportes, y había unas 4 o 5 páginas al básquetbol. Lo que quiero subrayar es que la afición ve el básquetbol de arriba hacia abajo, es decir, siguen con sus ojos la pelota. Los entrenadores debemos de ver el básquetbol del suelo hacia arriba, porque en el suelo están los pies, está la base del balance, del equilibrio, está la base de la explosividad, de los cambios de dirección. Mi colega entrenador, de donde quiera que esté, estoy seguro que lo sabe. Unos le darán más importancia que otros, pero yo siempre le di importancia a las bases motoras fundamentales a la par de la técnica del básquetbol. Juegue bajo, manténgase bajo, será más explosivo, tendrá más balance, como consecuencia defenderá mejor, será más rápido en el ataque, podrá explotar más rápido. Recuerde, entre más bajo juegue, más efectivo será. Por mí, muchas gracias, muy amable. Nos seguimos viendo. Nas últimas frases de Gil, nos dá uma certeza que o ensino do basquetebol baseado na zona retira todas essas possibilidades do futuro jogador. Obrigado. Até a próxima.